bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Ontem a live não ficou salva, eu fiz live ontem, pena. Queria tanto ter ficado salva, ontem não ficou, não sei o que aconteceu. Mas o Instagram tem essas coisas. Mas amém, né? E vamos em frente. Bom dia, Marcele. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho da música. Ai, Senhor. Como a Marcele apareceu aí, bom dia. Já vou, desde já, avisar pra vocês que vai ter uma super live aí com a Marcele. Dia 12, né? Já tá na minha agenda já. Essa live vai falar um pouco sobre superação. É um tema bem bacana, porque a gente, a todo momento da vida, a gente tá se superando, ou deveria se superar, né? E a gente precisa superar e ressignificar e ver o que a gente aí aprendeu desse momento de superação, desse momento difícil que a gente passa. Mas aí isso vai ser tema pra live, dia 12. Ô Marcele, depois, se você quiser, eu não sei se você costuma fazer a artezinha para as lives. Se você não costuma e quiser que eu faça, eu sei fazer. Aí só me manda uma foto sua no meu WhatsApp e aí eu faço a artezinha da live. E aí a gente começa a divulgar, porque eu acho bem bacana, né? É o tema ser de forte e corajoso, né? O tema da live. Então, você me manda direitinho no Instagram. Se caso você não faz, se caso você não costuma fazer, eu faço pra você uma artezinha com a minha foto, com a sua, a gente coloca o dia da live, o horário, coloca o nome do seu Instagram, né, que vai ser no seu Instagram, e aí eu faço e mando pra você, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre, terminei de ler, né, o livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. E no finalzinho me chamou minha atenção um pouquinho, porque ele fala um pouquinho sobre alguns pontos importantes que a gente precisa ter. Ah, ok, me manda que eu faço. Um ponto importante que o Thiago Brunet fala, e que eu já até falei em algumas lives aqui com vocês, porque essas lives que eu faço aqui pela manhã é uma pílula, é como se fosse um remédio para você que às vezes está desanimado, para você que está às vezes deixando que o problema externo entre dentro de você, porque problemas a gente sempre tem, só que se eu não tenho a armadura, se eu não me armo, né, se eu não me protejo, né, se eu não me protejo, quando um soldado ele vai para uma guerra, né, ele vai protegido, ele tenta proteger a cabeça, ele protege o peito, né, algumas partes aí que são vitais, e muitas das vezes a gente não se protege emocionalmente, então a gente fica muito aberto, a gente fica aberta aos dados inflamados aí externos, né? Então, o que acontece? Quando a gente passa por qualquer problema, aquilo afeta de uma tal forma o nosso interior que nos paralisa, que muitas das vezes nos faz a gente ficar prostrado, triste o dia inteiro. E às vezes uma das primeiras pessoas que geralmente a gente não procura, e que é por isso que eu tô falando pra você que é uma coisa que deve ser procurado. Eu sei que tem gente que procura uma amiga e tá tudo bem, é legal a gente ter alguém que a gente confia, alguém, né, que tem uma energia bacana, que todas as vezes quando a gente precisa a gente desabafa, mas a primeira pessoa da nossa vida que a gente precisa buscar é a Deus. Eu tenho vivenciado isso há muito tempo na minha vida e tem sido assim a minha força. É Ele, como eu já falei aqui, alguns conhecem da live, que o que eu já passei em 2020, né? E o ano passado também foi um ano bem marcante para mim, mas também com bastante aprendizado. Então eu não foco somente naquilo que a pessoa me fez. Eu foco por que aquilo que a pessoa me fez me causou dor, por que me machucou. E aí eu começo
tentar entender por que eu senti dor, por que eu liguei, por que né, eu não gostei. Então eu tiro a pessoa de cena e eu fico estudando a mim mesma. Por que isso afetou, por que não afetou? Então quando você começa a fazer essa busca interior de você e entender isso, você consegue também, além de entender você, e às vezes do que a pessoa fez com você, muitas das vezes você descobre coisas sobre você, ou seja, você ressignifica tudo aquilo que aconteceu e você cresce ainda, mesmo que ninguém goste de, às vezes, ser confrontado, às vezes a pessoa não gosta de ser humilhada, às vezes a pessoa não gosta de, como eu posso dizer, da pessoa, né, te machucar, da pessoa fazer algo para te machucar, mas se você começar a olhar de uma forma, por que essa pessoa fez isso? Primeiro você entende que a pessoa só dá o que tem, né? Eu já falei aqui várias vezes, eu não dou o que eu não tenho. O mar, ele dá água salgada, por quê? Porque ele só tem água salgada, ele não tem água doce. Então não adianta você querer achar que um dia você vai lá na praia e você vai ter água doce para você tomar banho. Não vai, por quê? Porque o mar só tem água salgada. Então as pessoas só dão para as outras, só fazem com as outras aquilo que elas fazem com elas mesmas. Se eu não tenho valor sobre a minha vida, se eu não respeito a minha vida, se eu não me valorizo, se eu não sou fiel a mim, se eu não, sabe, tenho valores altos, eu não vou fazer isso com outra pessoa. Eu não vou fazer. Eu vou agir com a pessoa da forma como eu ajo comigo. Por isso que tem aquele versículo, que eu já falei ontem na live, só que não ficou salva, que eu comentei o seguinte, um dos mandamentos, né, do Senhor Jesus é o quê? O primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas, que é o que às vezes as pessoas não fazem. Às vezes a gente coloca o filho primeiro, o marido primeiro, a mãe primeiro, o cachorro primeiro, e Deus nem aparece às vezes na nossa listagem de prioridades. Então, ele já nos ensina, olha, amai a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, o que ele fala? Ama o teu próximo como a ti mesma. Só que pensa comigo, se eu não me amo, como é que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Então, eu vou fazer com o meu próximo como eu faço comigo mesmo. Então, se eu não me valorizo, se eu não respeito, se a vida pra mim tanto faz, se eu tô nem aí com tudo, principalmente com a minha vida, eu vou estar preocupada com a sua vida? Claro que não. Então, quando eu começo a entender isso, que as pessoas fazem com a gente, que as pessoas falam e que elas só dão aquilo que elas têm pra ela, eu começo a ressignificar muitas coisas. Então, é um dos pontos aí importante para você ressignificar algumas coisas que as pessoas não justifica aquilo que a pessoa faz, né? Então, a pessoa fez, até porque ela fez porque ela tem dentro dela. Tá, eu entendi isso, mas não justifica ela ter feito. É óbvio que também, além dela ter isso com ela é uma pessoa que ela não quis mudar, ela não quis melhorar, e tudo que aconteceu com ela não ressignificou, ela não aprendeu nada, então ela só ficou mais amarga. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente está passando por momentos difíceis ou quando a gente passa por uma dor muito grande, principalmente uma traição, seja de amizade, seja relacionamento, porque ao invés da pessoa aprender com aquilo, ela faz o quê? Ela fica amarga, ela generaliza todo mundo. E aí, quando eu generalizo, quando eu falo que é todo mundo, o que eu faço? Eu me afasto de pessoas. É igual esse livro aqui, Especialista em Pessoas, é muito legal. Porque nesse livro do Thiago Brunet, é bem legal porque assim, pessoas te machucam, pessoas te traem, mas também pessoas te curam. Pessoas te ajudam, te levam você para outro nível. Então, pensou se eu generalizar todo mundo que fez algo errado comigo, todo mundo que sabe, foi sacana comigo, todo mundo que me traiu, todo mundo que não me ajudou, que me feriu, eu falar todo mundo é assim? Quando eu generalizo e eu crio essa crença, eu instalo essa crença na minha cabeça, que todo mundo é igual, o que eu costumo fazer com as pessoas? Eu começo a afastar as pessoas de mim e eu acabo sendo amarga com todo mundo. Eu acabo tratando todo mundo e às vezes até mesmo dentro da minha casa dessa mesma forma. Por quê? Porque eu instalei isso na minha cabeça. Então, as minhas ações vai ser sobre isso. O que eu falo, o que eu faço, para as pessoas vai ser sobre isso. Pessoas não prestam, pessoas não valem nada.
Só que quando eu entendo, eu falo muito isso com mulheres, eu atendi algumas pessoas me mandam mensagem, e também nas palestras, nas últimas palestras que eu fiz aqui no Guarujá, participei de um projeto da prefeitura, que era para mulheres vítimas de violência doméstica. E eu já falei para vocês que violência doméstica, praticamente todas as mulheres já sofreram. Eu já sofri violência doméstica no meu primeiro casamento, porque eu fui casada uma vez, só que não era a violência física. Então, quando a pessoa fala de violência doméstica, na cabeça dela só vai violência física. E não, inclusive eu já indiquei uma minissérie pequenininha no Netflix, muito boa, chamada Made, que trata exatamente isso, deixa muito claro isso, que violência doméstica é psicológica, é social, não exatamente física. Então é muito legal aí, quem não assistiu, assistir. Quem vai assistir a live depois, assistir essa minissérie que fala muito sobre isso. Então, é normal que a pessoa ela faça o seguinte, né? Então, eu atendo pessoas que falam assim, todo homem é igual. Relacionamento não presta. Ou seja, ela não acredita mais na família, ela não acredita mais no homem, ela não acredita mais na reciprocidade de um relacionamento, ela não acredita mais em nada. Por quê? Porque provavelmente ela já passou por várias decepções na vida, então ela só focou naquilo que a pessoa fez com ela. A visão dela toda foi: ele me traiu, ele me humilhava, ele me batia, ele causava, ele às vezes me humilhava psicologicamente, ele me agredia psicologicamente, que é a pior, uma das piores até mesmo do que, não que eu concorde com a violência física, mas tem homens que a mulher, ela quando ela perde, né, o psicológico, quando o psicológico dela tá morto, então ela não, quando vai pro físico, ela não tem mais força de lutar sobre isso, entendeu? Então é por isso que as violências, e eu falo isso porque eu sou da assistência, a violência ela começa com a psicológica, com a social, às vezes começa com a social, levemente, aí você entende que é porque o cara tem ciúmes, ele gosta de você, e aí, mas tudo isso, como você entende aquilo que a pessoa faz com você, é como você está dentro de você. Eu ouvi uma frase do Pablo, e é muito, uma frase não, uma das coisas que ele comentou, ele falou assim: a pessoa ela lê um livro, ela lê a Bíblia, ou ela escuta algo e ela entende de acordo com a frequência dela. Ela entende aquilo de acordo com o nível mental dela. Então, às vezes, a gente pode estar duas pessoas ouvindo a mesma coisa, você ouvir algo e a outra pessoa ouviu a mesma coisa e entender algo totalmente diferente, porque ela tá vivendo, ela tá ouvindo e ela entendeu de acordo com o que ela pensa da vida, de acordo com o conteúdo que ela tem dentro dela, com a frequência dela, né, com a história dela, né, com o que ela quer também ver, porque existem pessoas que preferem viver na mentira, porque a mentira, a verdade dói, por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a verdade dói, né? Quando a gente sabe da verdade de alguém, quando a gente descobre alguma coisa, não dói? Dói, mas a gente descobriu, caiu. Então ali eu tenho que tomar uma atitude, só que às vezes eu não quero tomar uma atitude, então eu prefiro viver na mentira. Porque tem coisas que eu não quero agir na minha vida, eu quero que Deus faça por mim. Eu via muitas vezes na igreja, não estou falando mal de igreja, até porque eu frequento, mas é uma verdade isso, e em todas as igrejas, as pessoas elas vão na igreja, elas fazem uma corrente, até aí tá tudo bem, né? Cada um tem sua fé, cada um faz um propósito pela família, e tá tudo bem você fazer um propósito pela família. Só que ela quer que Deus resolva a vida dela. Ela quer que Deus mude um marido, de um passe de mágica, mude um filho, só que ela não quer ter nenhuma treta sobre isso. Então é por isso que muitas pessoas falam assim: eu fui na igreja, fiz campanha e não teve resultado. E aí sai até falando mal da igreja. Mas qual o problema disso? O problema é que Deus não é o nosso... Ele não age. Deus, ele nunca vai agir. Ele reage. Ou seja, ele reage mediante uma ação minha. Então, se eu tenho um problema, tem uma parte desse problema que eu posso tomar atitude. Tem coisas que às vezes a gente não consegue resolver totalmente o problema, porque ele é uma coisa muito maior que a gente. Só que até onde que eu posso ir? Até onde que é a minha parte? Eu tenho que fazer.
Passou disso, não tem mais nada que eu faça sobre isso. Acabou as forças, não tenho mais. Então aí Deus começa a agir aí. Então Deus, ele não vai agir enquanto eu, Nádia, não agir. Deus, ele não vai fazer aquilo que é para eu fazer. Ele só faz o impossível. Ele é Deus do impossível. Ele é especialista naquilo. Quando ele fala assim, não, aquela minha filha fez tudo, ela não tem mais nada o que ela tá fazendo agora. Agora ela só tá orando porque a parte de atitude ela já fez. Ela se posicionou. Então, agora sou eu. E isso tem a ver com relação. Eu sempre tenho batido aqui nas lives, é uma das falas que eu mais falo, sobre a gente poder se posicionar na vida, a gente se posicionar, tirar da mão dos outros o controle, porque isso é difícil. Muitas das vezes é muito mais fácil eu deixar as pessoas controlarem a minha vida do que eu tretar com as pessoas. Só que se eu não tretar, não é no sentido de eu vou brigar com alguém, mas se eu não tomar da mão das pessoas o controle e falar, não, a minha vida é responsabilidade minha, porque é de mim que Deus vai cobrar quando eu morrer. Quando eu morrer, Jesus vai falar assim, o que você fez com a sua vida? Ele não vai querer saber que você resolveu a vida de um monte de gente. Por isso que tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, não adianta eu ganhar o mundo todo e perder minha alma. O que ele quer dizer com isso? Não adianta eu ajudar todo mundo e a mim mesma eu não ajudar. Então, existem dois extremos aí do amor ao próximo. Tem aquela pessoa que até ajuda o próximo, ela se mata para ajudar o próximo, ela carrega peso dos outros, ela agrada todo mundo, ela ajuda todo mundo, ela resolve as tretas de todo mundo, ela entra em briga que não é dela por conta dos outros. Ela é aquela pessoa da família que todo mundo fala, não, fulano de tal é que resolve tudo da família. Só que a vida dela não resolve. E tem aquela pessoa que não resolve nada dos outros e também não resolve nada dela, porque ela não tem nada nem pra ela. Então ela nem pra ela e nem para os outros. Então, o que eu quero dizer é que a nossa vida ela é muito preciosa. E viver nessa terra, enquanto a gente está vivo, todos os seres humanos, todo mundo da face da terra, independente se a pessoa ela tem muito dinheiro, se ela tem várias casas, se ela tem um status bons, se ela, sabe, tudo aquilo que nós seres humanos queremos ou almejamos ou achamos. Tem pessoas que acham, né? Eu sempre falo que eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser feliz quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz só quando eu comprar minha casa própria, eu só vou ser feliz quando abrir meu próprio negócio se eu estiver ganhando muito dinheiro. Só que a gente percebe que toda essa alegria, e tá tudo bem a gente querer o melhor, porque enquanto a gente tá aqui nessa terra, a gente precisa sim querer o melhor. Eu tenho que entender que se isso fosse como eu posso dizer assim, se isso que eu almejo fosse me trazer aquilo que eu busco de verdade, o que o ser humano busca? Todo ser humano busca. Ele quer ser amado, ele quer se sentir amado. Todo mundo quer se sentir amado. Todo mundo quer estar conectado consigo mesmo. Porque quando você não está conectada com você mesmo, você sofre. E eu posso dizer isso na pele. Porque há 20 anos atrás eu era um walking dead. Eu era uma pessoa que eu não sabia quem eu era. Até os meus 20 anos, 22 anos, eu não sabia quem eu era, gente. Mesmo eu servindo a Deus. Só que o que me ajudou muito foi o quê? Que depois que eu terminei meu relacionamento, que eu vivia um relacionamento abusivo, eu comecei a me conhecer. Eu comecei a me ver. Eu comecei a ver que eu tinha um limite. Só que aí o que eu fiz? Eu fui buscar autoconhecimento. Eu fui me conhecer. Eu fui conhecer minha história. Eu fui conhecer por que eu era tão desconectada com a minha mãe. O que tinha acontecido. E aí, ao longo do tempo eu fui descobrindo. Através tanto porque eu comecei a fazer... Eu fui estudar, fiz pedagogia, depois eu fui fazer a psicopedagogia clínica e institucional, fui entender um pouquinho sobre psicanálise. E aí isso foi abrindo meus olhos, e aí, junto com a presença de Deus, porque graças a Deus eu nunca fui religiosa, assim, aquela pessoa chata, aquela pessoa que toda hora... Assim, eu sempre procurei ter mesmo conhecimento de Deus, eu sempre fui uma pessoa que eu queria... ter contato com Deus de verdade, sabe? Eu ia na igreja, eu vou na igreja, eu escuto aquela palavra, eu trago pra minha vida, e eu tento viver aquilo, eu tento analisar aquilo. Então, graças a Deus, foi o que me ajudou muito. Então, eu comecei a pedir muita força pra Deus, muita ajuda pra Deus. E quando você depende de Deus, quando você emocionalmente, espiritualmente, quando você depende dele, ele te ajuda. Então, ele me ajudou a entender várias coisas. Ele me ajudou a entender quem eu sou, na verdade. Então, tudo essa coisa de desbloqueio, de descobrir quem você é, há 20 anos atrás eu me encontrei.
E é muito bom você se conectar com você mesmo, você saber quem é você. Você não se importar com o que as pessoas vão falar de você. Você se sentir amada, mesmo que às vezes na sua infância você não teve amor. Você hoje ser uma adulta amada e você falar para sua criança interior, você é amada, você está protegida. Jesus estava guardando você todo esse tempo. Olha como você é amada. Você acalmar o coraçãozinho da sua criança interior. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, o ser humano, em tudo, todo ser humano, o que ele quer? Ele quer se sentir amado, ele quer se conectar com ele mesmo e ele quer ter paz. É isso que o ser humano quer. Nada de tão simples assim. E aquelas pessoas que são endinheiradas, aquelas pessoas que se vendem, que traem por conta de dinheiro. Na verdade, ela está buscando isso, só que muitas das vezes ela não sabe. E eu te provo isso. Se, por exemplo, ter um carro importado, lindo e maravilhoso, fosse, eu quero ter esse carro que é o meu sonho, você é totalmente uma mulher muito feliz se eu tiver esse carro. Então todo mundo que tem esse carro, ou todo mundo que tem carro melhores, são pessoas felizes. E a gente sabe que não. Todo mundo que tem uma casa linda e maravilhosa, e tá tudo bem a gente querer, porque eu acho que enquanto a gente tá vivo, a gente precisa desfrutar e conquistar e ter tudo isso para desfrutar. Sabe? Não para se apegar, não para ficar presa a isso, não para viver, sabe? Tem gente que tem dinheiro, mas ela não consegue usufruir o dinheiro que ela tem, porque ela tem medo de acabar, ela tem uma escassez danada. Então ela não tá vivendo. Ela não consegue tomar um cafezinho numa padaria legal, gastar um pouquinho mais. Por quê? Porque ela tem medo do dinheiro dela acabar, então ela fala, não, eu não vou fazer isso porque meu dinheiro vai acabar. Só que ela também não vive o hoje. E ela não sabe se daqui uma hora ela vai estar viva, gente. As coisas estão aí pra gente ver. Os sinais estão aí. Olha, depois da morte do meu marido, que ele saiu uma segunda-feira e não voltou mais, e a gente com um monte de planos, a gente passou um domingo muito bom, a gente falou do nosso projeto da nossa casa. Eu quero o melhor dessa terra, lógico que eu quero, é legal a gente querer viajar, querer dinheiro para pagar nossas contas, é muito bom, a gente tá com as nossas contas em dia, comer bem, se vestir bem, isso é maravilhoso, mas eu não me apego a nada mais nisso. Eu quero, mas eu não me apego, não, o meu coração não tá mais nada disso. O meu coração tá em algo mais além, algo espiritual que a gente não vê, que é o que a Bíblia nos ensina também, pra gente guardar riquezas. Aonde? Riquezas no céu, né? O que é riquezas no céu? Eu ter o meu coração, dar o meu coração para Jesus. E quando eu der o meu coração para Ele, Ele vai me dar tudo dele para mim. Não é que eu não vou amar as pessoas, não é que eu não vou cuidar das pessoas, não é que eu não vou... É claro que eu vou fazer tudo isso, mas meu coração não vai estar em nada deste mundo e nem ninguém. E tudo que eu fizer com aquilo que Ele me deu, vai ser para transbordar na vida das pessoas. E é por isso que eu tô aqui. Se eu não tivesse sido transbordada nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não estaria aqui. Eu tinha uma escolha de cair em depressão ou falar, eu vou chorar, eu vou viver meu luto, mas eu não vou parar. E tudo que Deus tem me dado, o que Deus tem me dado, espiritualmente falando, as forças, a sabedoria, visões que Ele tem me dado, dinheiro neste mundo não paga. Eu não trocaria para uma pessoa mais rica do mundo chegasse em mim e falar, troca o que Deus te deu por esse dinheiro. Eu ia falar, pode ficar com o seu dinheiro, pode ficar com tudo que você tem, porque o que Deus tem me dado é muito mais valioso. Só que Deus, Ele não me deu só para mim. Ele não falou, Nádia, eu vou dar só para você, eu não vou te fortalecer, eu não vou estar com você só para você ficar sozinha aí. Não, você vai ter que ajudar outras pessoas. Você vai ter que transbordar para outras pessoas. Você vai ter que ajudar outras filhas minhas que estão desconectadas e outros filhos meus que estão desconectadas com eles mesmos e ajudar eles a me encontrar. E eu falei, ok, Senhor, pode contar comigo. Então, tudo que eu conquistar, tudo que eu viver vai ser para isso. Tudo que vir nas minhas mãos vai ser para transbordar. Porque eu não quero riqueza nesse mundo. Quando eu falo não quero riqueza, não estou dizendo que você tem que sair vendendo as suas coisas ou que você não pode conquistar nada. Não é isso. Você vai conquistar, você tem que conquistar enquanto você está viva aqui na Terra. Você tem que pegar as oportunidades, sim. Só que eu, Nádia, tudo que eu conquistar, tudo que vir nas minhas mãos, eu não me apego, que eu quero dizer. Eu não tenho coração. Eu não vou ter o coração. Ai, meu Deus, isso, tem gente que tem um coração. Eu tenho uma amiga minha
que os pais dela têm um carro que tá na garagem há muito tempo, o pai dela tá com problema nas vistas, a mãe dela não dirige, o pai não deixa ela encostar no carro pra nada. Ou seja, o carro tá lá parado, não é nem um carro top, mas tá lá parado, ou seja, aquilo que é parado, aquilo que tá parado acaba o quê? Apodrecendo ou estragando e ela não pode mexer, ela não mexe no carro. Então, são pessoas que têm apego a coisas. E, gente, você morre, você não leva nada. Você não leva aquela bolsa maravilhosa que você comprou. Você não leva o seu carro. Você não leva a sua casa. Você não leva os seus filhos. O meu marido era muito apegado ao filho dele. E, assim, eu admirava muito ele, o carinho, porque a gente vê tantas coisas, né, nesse mundo. A gente vê mulheres lá abandonando o filho, até homens, né, se separa, larga o filho, mulheres também largam os filhos. E ele era muito assim, quando eu conheci ele morava com o Guilherme, tinha 9 anos. Quer dizer, o Guilherme mora com ele desde os 9 anos, e quando eu conheci ele tinha 13. Então, o Guilherme, na separação que eles tiveram, o Guilherme quis ficar com ele. Ele era um paizão. Fazia até demais, né? Porque ele acabava não conseguindo... Ele fez muito papel de mãe, na verdade. Por conta dessa coisa que a mãe ficou 3 anos sem falar com o menino. Então, ele acabou sendo mais mãe do que pai. Mas ele tinha um carinho muito grande por ele, né? E ele não levou. Ele não me levou. Ele não levou a casa que a gente estava construindo. Ele levou a moto dele. Ele não levou nada, gente. Então... a gente não sabe do nosso dia. E é óbvio que eu não tenho que ficar vivendo uma loucura total de ficar, será que eu vou morrer? Né? Com essa síndrome. Não. Eu tenho que... Quando eu deposito em Deus o meu coração, quando eu deposito com Ele os meus problemas, as minhas tretas, quando eu deposito, eu falo, Deus, o que eu preciso fazer? O que é a minha parte para eu fazer? Você precisa fazer isso, isso e isso. E como eu descubro, Nádia? Como é que Deus fala comigo desse jeito? Quando eu me conecto. E quando eu me conecto com Deus? Em oração. Às vezes a gente só ora a Deus para pedir coisas, mas a gente não fala, a gente não tem contato de oração para conexão. A gente só, ai Deus, eu tô aflita, meu Deus, cura isso, meu Deus, acabou isso, meu Deus, eu tô desempregada, meu Deus, não sei o quê. Só que a gente não tem relacionamento com Ele. E muitas pessoas da igreja também não têm. Porque relacionamento com Deus não é eu ir na igreja no domingo, não é eu ir todos os dias. A igreja é como se fosse um dos lugares que eu paro, como se fosse assim... Uma vez o Pablo Marçal falou sobre isso. É como se fosse sabe, no jogo, não tem aquela parada do jogo? Quando os jogadores estão jogando, tem um momento, né, que tem uma parada, às vezes pro jogador beber água, pro técnico falar alguma coisa com ele, dar uma orientação. As igrejas são para isso. É como se fosse um posto de gasolina. Né? Você para para o quê? Abastecer, para se abastecer. Só que não é o único lugar. Eu tenho que trazer isso pro meu dia a dia. Eu tenho que parar de depender só do pastor ou do padre. Eu tenho que aprender a falar com Deus, porque foi para isso que ele morreu. Foi para que a gente tivesse livre acesso a ele. Na época lá do Velho Testamento, as pessoas não tinham livre acesso a Deus. As pessoas viviam embaixo de leis. As pessoas elas tinham que chegar no sacerdote, para o sacerdote entrar no Santos dos Santos, que era, né, para poder falar. E quando Deus falou, não, eu vou mandar uma pessoa para morrer, para que rasgue o véu, para que o templo caia, para que as pessoas tenham acesso a mim direto. Então, a oração, e o Tiago Brunet, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre a oração e sobre a inteligência emocional. São 2 armas poderosas que a gente precisa ter. E quando eu falo de oração e inteligência, eu não estou dizendo de igreja, eu não estou dizendo que você tem que ser religioso, eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando nada disso. Porque isso, a igreja, o título da igreja, se é católica, se é evangélica, se é assembleia, se é universal, não interessa. O que interessa é você ter contato com Deus, relacionamento. Relacionamento. O que é relacionamento? Você não tem um relacionamento com seu marido, com os seus filhos, com aquela amiga que você gosta? É isso, mais um pouquinho mais. É você falar com ele, não só para pedir. É você querer ouvir a voz dele. É você ter prazer em ele te dirigir. Falar, meu Deus, eu tô tão perdida sobre isso. O que eu faço, meu Deus? O que te agrada? Porque quando você consulta a Deus, você está consultando o seu futuro, porque ele já viu o seu futuro.
Jesus, ele já viu o seu futuro. Então, se a gente dependesse mais de Deus e parasse de querer agir pelo nosso instinto somente, ou querer, não, essa pessoa é do bem, vai dar certo. Não, gente. Nem tudo que reluz é ouro. E eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu tenho modelado e eu quero modelar mais ainda, é o rei Davi. O rei Davi foi um homem rico, foi um dos homens que mais venceram, né? Um dos grandes heróis da fé, tanto é que ele foi considerado um coração segundo de Deus. O rei Davi, ele é considerado um homem com coração segundo de Deus. Ele era um homem humilde de coração. Ele tinha riquezas, ele vencia todas as batalhas. E você vê que ele já... O rei Davi, se você conhecer a história dele, é linda. Você vai se identificar muito. Davi, ele era rejeitado pelos pais. Quando Samuel, lá na infância, e olha que engraçado como é Deus, né? Deus, às vezes, tem algo pra gente muito grande. Só que a gente precisa de uma preparação, a gente precisa cumprir ciclos para que eu me aprimore, para que eu vou aprendendo coisas, para quando eu chegar num determinado nível que Deus tem lá já escrito, eu esteja preparada para fazer aquilo que Ele me designou a fazer. Então, Davi, ele foi ungido a rei quando ele era criança. Criança, ele era um improvável. O pai dele, ele tinha outros irmãos muito bonitos, altos, que trabalhavam no exército de Saul. E quando Deus tirou a presença, quando Deus decidiu que Saul, que era o rei de Israel, não deveria ser mais rei, ele continuou ainda um tempo como rei, mas Deus, ele já não estava mais, ele já não dirigia mais Saul. Olha para você ver, leia a história de Saul, por isso que eu falo para vocês, ter riqueza, conquistar lugares. Quantas são as pessoas na internet? Eu conheço uma pessoa, que eu não vou falar o nome, que tem 1.200.000 seguidores, estava arrebentando na internet, dando vários cursos, ganhando vários dinheiro, e deu um chute nessa pessoa. Ela tá parada, ela tá perdida, ela tá travada, ela tá parada. Ela mesma falou isso. E é muito triste isso. Você vê, uma pessoa que teve energia para conseguir 1.200.000 seguidores, estava ajudando muitas pessoas, estava ajudando, gente. Às vezes você tá até fazendo algo que tá ajudando pessoas, é lindo a sua profissão, só que você não tá mais feliz, você não tá conectada com você tá carregando um peso, e enquanto as pessoas falam, nossa, que eu queria ter o cargo, eu queria ganhar o que você tem, eu queria ter o prestígio que você tem, você dentro de você fala, pega pra você, porque eu queria sair disso, eu queria fugir, não sei pra onde. Tem muita gente assim. Então, Saul, quando Deus, ele, por conta de uma desobediência dele, eu não vou ficar contando aqui porque é muito grande. Por conta de uma desobediência de Saul, Deus pegou naquele dia, porque só para você entender, todas as vezes que o povo, quando Saul era rei, Saul tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus, antes do exército dele ir para alguma guerra, eles chamavam o profeta Samuel, faziam uma oração, e apresentavam holocaustos, apresentavam oferta a Deus, para que Deus pudesse ir com aquele exército e eles conquistarem a vitória. Então eles dependiam de Deus, é como se fosse que eles dependiam de Deus para poder ganhar. E aí uma certa vez, Samuel falou, olha, espera eu chegar para a gente poder fazer o holocausto. E estava dando a hora do exército ter que ir embora para ir para a guerra. E o que Saul fez? Samuel não está aqui. Liberou. Fez totalmente ao contrário do que ele fazia. Não esperou Samuel chegar com a bênção, para abençoar o exército. E nesse dia, Deus tinha falado para Samuel que ia estabelecer o reinado de Saul, ia abençoar muito mais. E ele ia consagrar Saul, assim, ia consagrar o reinado dele para continuar. Só que como Samuel chegou e o povo já tinha ido, o exército já tinha ido a mando de Saul, naquele mesmo momento, Deus, ele falou para Saul que não estaria mais no reinado, não seria mais com Saul. Olha para você ver, por conta de uma simples... E olha o que aconteceu. Saul, ele foi e sacrificou, ele fez todo o ritual, mas sem Samuel. Então, se você olhar, você fala, nossa, Nádia, mas ele não deixou de fazer o que era para ser feito. Mas a ordem era esperar o profeta.
Olha para você ver como às vezes a gente paga preços na nossa vida por conta de uma pressa, por fazer coisas ou colocar pessoas que não eram para ser colocadas, mas aí você fala, Nádia, eu não sabia, mas a gente não consultou a Deus, a gente não tem esse hábito de consultar a Deus. Então é por isso que isso aconteceu. Então quando Samuel chegou e falou para Saul, a partir de hoje, Deus não vai estar mais com você, Deus não é mais com você. Ele continuou a reinar durante muitos anos ainda, mas sem a presença de Deus. Só que Saul, se você for lá ver a história de Davi, Saul ficou perturbado. Ele não tinha paz mais. Você vê, ele era um rei. Ele continuou, não foi tomado na hora o reinado dele. Ele ficou durante anos. Eu não lembro quantos anos ele ficou. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Anos, Saul continuou reinando. Deixa eu ver aqui. Aqui, quantos anos Saul continuou reinando? Ó, deixa eu ver. Quanto tempo a Arca da Aliança ficou? Quantos anos Davi? Ó. Saul foi o primeiro rei de Israel. Olha pra você ver, ele tinha tanto, Deus tinha tanta consideração com ele, que ele foi o primeiro rei de Israel. Eu preciso entrar aqui na Bíblia, mas aí acho que vai demorar, gente. Mas deixa eu ver aqui a história de Davi para vocês verem em casa. Porque depois que a presença de Deus história de Davi. O estudo Israel aqui. Só um minutinho. Samuel, né? Primeiro Samuel. O rei Davi arrependeu verdadeiramente. Deixa eu ver aqui. Vou carregar aqui meu celular. Deus proverá. Eu gosto de falando as coisas. Olha pra você ver como é que é, né? Eu nem ia falar sobre isso, mas Deus é tão maravilhoso que eu sei que às vezes tem pessoas aqui que tá precisando ouvir isso. A história começa, a história do rei Davi. É o livro 5 etapas para ver. Começa em Samuel. Primeiro Samuel. Então, primeiro Samuel, tem segundo Samuel. E aí você vai ver a história desde o início dele até a morte, né? Toda a vida de Davi. Depois eu passo para vocês, mas assim, depois que a presença de Deus saiu da vida de Saul, ele ainda continuou anos e anos reinando, mas sem a presença de Deus. E ali ele já não tinha mais alegria. Tanto é que Davi, ele como ele era adolescente, ele tocava harpa, ele tocava música. E ali, como o Saul ficou tão perturbado, e o que acalmava o coração dele era quando Davi tocava. Então, quando Davi ele foi ungido a rei, Samuel chegou. Aí Deus pegou e falou: olha, vou tirar, a partir de hoje, a minha presença não vai estar mais com Saul, e eu quero que você escolha quem vai reinar no lugar de Saul. Só que nisso, Deus foi e enviou Samuel na casa do pai de Davi. Quando chegando lá, o pai de Davi chegou e falou assim, tava todos os filhos reunidos, e ali Samuel, né, falou, nossa, né, os filhos bonitos, trabalhavam no exército de Saul, eram homens fortes, e até o próprio Samuel falou, deve ser um desses aí que vai ser o rei de Israel. Deus falou pra ele, não é nenhum desses aí. Aí Samuel perguntou pro pai de Davi, você só tem esses filhos, você não tem mais ninguém? Aí ele falou, tenho sim, eu tenho Davi, que tá lá com as ovelhas. Olha pra você ver, nem o pai acreditava no filho. O pai colocou todos os filhos, menos Davi. E aí foi chamar Davi. Quando Davi chegou, Davi era totalmente oposto dos irmãos, baixinho. Ele era ainda adolescente, né? Devia ter uns 14 anos, aí 12, 14 anos. Olha pra você ver.
e ele foi consagrado a rei perante todos os irmãos. Você imagina a inveja que os irmãos dele devem ter tido? Você imagina vir um profeta te chamar, você que às vezes não se sente nada, uma pessoa improvável, e você ser ungida a rei na frente de todo mundo que aparentemente parecia ser provável? Só que ele não tomou o reinado até então. Ele continuou, ele pegou, foi ungido e voltou a trabalhar como pastor de ovelhas. Ele tinha 14 anos. Depois de anos, aí teve todo, depois que você lê a história dele, depois de um tempo, ele foi levar marmita, ele foi levar comida para os irmãos no exército lá, porque os irmãos trabalhavam no exército de Saul. Foi quando ele ouviu Golias desafiando o povo, e ele falou: quem é esse que desafiou o meu Deus vivo? Olha para você ver o contato que esse menino já tinha com Deus. Ele já tinha contato com Deus. E olha que engraçado. Por isso que é importante tudo que a gente passa na vida. Deus, ele não joga nada fora da sua história. Às vezes você quer jogar fora a sua história. Você fala: Nádia, eu tive uma história tão ruim, uma história tão triste na minha infância, ou aconteceram cenas na minha vida, em alguns momentos da minha vida, que eu não quero nem ver, eu queria apagar da minha cabeça. Mas por que a gente não pode apagar a nossa história? Porque Deus, ele usa tudo que aconteceu de bom e de ruim. Você vê que para Davi também enfrentar Golias, dele não ter medo disso, porque ele já tinha enfrentado, porque como ele era pastor de ovelha, ele já tinha enfrentado o urso. Ele já tinha enfrentado o urso para cuidar das ovelhas. Ou seja, ele já tinha dado a vida. Foi isso talvez que chamou a atenção de Deus. Ele já tinha dado a vida por ovelha. Ele colocou a vida dele em risco por conta de ovelha. O que Deus deve ter falado? Se esse menino colocou a vida dele em risco para enfrentar um urso, para defender uma ovelha, piorou com um ser humano. É ele que eu quero. É assim que Deus olha. Então, tudo que ele passou antes ajudou ele naquele momento. Então, ele enfrentou. E é tão engraçado que também no decorrer da história de Davi, ele pequenininho, quando Saul viu que ele ia enfrentar, ele falou o seguinte: Saul tentou colocar a arma dele em Davi. Só que Davi era pequeno, ele não era um homem, tinha corpo de homem. Então, aquele armamento de guerra ficava até mais pesado para ele se locomover. E ele não estava acostumado com isso. E qual que era a arma de Davi que ele fazia quando ele ia enfrentar algum lobo, algum bicho, alguma coisa? Ele usava fenda, né? Ele usava aquele como se fosse um estilingue em pedras. Era o que ele usava. E ele tinha a presença de Deus. Então ele tinha a pessoa mais forte do mundo dentro dele. Então, se conectou à coragem dele e com a presença de Deus, quer dizer, deu aquilo que a gente viu que aconteceu. E depois você vai ver, então, mesmo depois que ele fez tudo isso, ainda demorou um tempo, ele foi trabalhar, ele mesmo sendo consagrado a rei, lá atrás, ele foi trabalhar no exército de Saul, aconteceram muitas coisas, depois Saul tentou correr atrás para matar ele. Ele casou com a filha de Saul, e mesmo assim Saul depois ficou com inveja dele, queria matar ele, e ele tinha condições de matar ele, mas ele tinha muito respeito. Ele falou: não, quem sou eu de tocar no ungido de Deus? Ainda assim ele tinha um olhar, mesmo ele podia falar: Deus nem tá mais com Saul, Deus tirou, né? Deus saiu Deus parou de dar direção para Saul, então eu vou matar ele. Ele tá tentando me matar, eu vou matar ele. Mas ele tinha bons olhos, ele tinha um coração, por isso que o coração dele era segundo de Deus. Ele errou muito. Davi errou muito. Lá na frente você vai ver na fase adulta. Adulterou, mandou o melhor soldado dele ir pra guerra pra morrer porque a mulher estava grávida dele. Aconteceram várias tretas, mas o que me chama a atenção é que ele não errava nas mesmas coisas. E quando ele se tocava no erro dele, a primeira coisa que ele tinha medo e que ele jamais queria perder era a presença de Deus. E todas as vezes que ele ia numa batalha, todas as vezes, por mais que a batalha assim tivesse um pouquinho de gente, ele pedia a direção de Deus. É pra eu ir? É pra eu ir? Eu vou vencer? Teve uma vez que eles destruíram os amalequitas, porque Deus já tinha falado que a vitória seria deles. E aí um restante dos amalequitas fugiu, foi para um outro lugar. E aí os soldados de Davi falaram: a gente descobriu onde eles estão, são pouquinhos, dá pra gente ir lá e acabar com eles. O que Davi poderia falar? Já que eu venci a primeira vez com tanto de gente, agora com esse pouquinho aí, vamos lá.
Ele dobrava o joelho e ele pedia direção para Deus. Então ele foi um homem muito respeitado, um homem que venceu todas as batalhas, um homem que foi muito rico, que instruiu o filho dele. Ele teve muitas tretas, ele teve muitos problemas com os filhos deles. Até por conta dos erros que ele teve. Então ele teve muitos erros. E por que Deus ele não se afastou de Davi como fez com Saul? Porque Deus conhecia o coração dele. Ele errava, só que ele não continuava errando na mesma coisa. Ele se arrependia. Ele se arrependia de todo o coração. Porque quando a gente se arrepende de algo que a gente faz, a gente não volta a fazer novamente. Quando eu volto a fazer tudo aquilo que eu me arrependo, eu não me arrependi. Eu tenho remorso, eu tô com remorso. Então, o que acontece com o rei Davi? Ele dependia de Deus. Ele orava, ele buscava Deus, ele falava com Deus. Você vê que ele cantava, ele dançava, ele usufruía de tudo que ele tinha. Ele não tinha vergonha de ser ridículo. Toda vez que, uma vez ele entrou com a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus na época, foi roubada. E ali ele foi retornar, ele foi buscar. Né? Ele foi buscar essa arca. E quando ele entrou em Jerusalém, se eu não me engano foi em Jerusalém, gente. Quando ele entrou na cidade dele com essa arca, porque ele tinha conquistado, ele estava tão feliz que ele esqueceu que ele era rei. Então ele estava dançando, ele estava rodando, ele estava rodopiando. E a mulher dele, que era Mical, falou, nossa, tipo assim, que ridículo, né? Que ridículo meu marido, o rei de Israel, fazer isso na frente do povo, dançando igual um ridículo. Tanto é que ela foi desprezada. Ela desprezou aquela alegria. Ele estava alegre porque ele tinha conquistado a Arca da Aliança, que era o mais importante para ele. Ele não estava preocupado que todo o povo estava cantando, que o povo amava ele. Não, ele não estava preocupado com louvores do povo. Então ele não se enchia. Ele não era aquele cara que tinha poder e queria ser todo momento bajulado, aquele cara que todo momento queria ser exaltado pelo povo. Ele não era assim. Tudo ele dava para Deus, tudo ele dependia de Deus. Ele tinha, por mais que ele era um herói de guerra, ele era um cara que ele não tinha medo, que ele ia para batalha junto com os exércitos. Ele era um rei que ele trabalhava junto com o seu exército. Ele poderia ficar em casa e não ir em todas as batalhas, mas Davi fazia questão de ir com o povo. Ele lutava junto com os seus. Então assim, e ele sabia, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então ele foi um grande homem. Então Deus, ele não quer uma pessoa perfeita, certinha, quadrada, religiosa. Ele quer alguém que dependa dele, que tem um coração ensinável, um coração pronto para obedecer, que tudo aquilo que Deus dá para ele, ela vai o quê? Ela vai transbordar na vida das pessoas. Ela não vai se tornar mesquinha. Por que muitas pessoas não vão ser ricas? Muitas pessoas não vão conquistar coisas, porque Deus sabe que se der algo para aquela pessoa, ela vai se tornar arrogante, ela vai pesar em todo mundo. Ela vai fazer daquilo Deus dela. E, gente, a gente morre, a gente não leva nada. A gente só vai levar aquilo que a gente aprendeu. É a única coisa no mundo que eu vou levar quando eu morrer. Então, a gente precisa dar mais valor para as coisas espirituais do que as coisas terrenas. A gente precisa entender que nós somos aqui, Deus nos fez imagem e semelhança dele para que a gente estivesse aqui na terra, não para a gente sofrer. Não é para viver sofrendo, amargurada, triste. A gente teria problema sim. A Bíblia fala assim, no mundo tereis aflição, mas calma, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Com ele no barco, com ele na sua vida, as coisas ficam mais leves. Não é que você vai deixar de passar por problemas. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter um problema. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter tretas para resolver. Só que quando eu entendo que eu não vou entrar em lutas dos outros, quando eu entendo que eu sou responsável pela minha felicidade, quando eu entendo que tudo que eu procuro no outro, toda a carência da minha alma, que eu procuro que o outro satisfaça, tá tudo dentro de mim. E que quando eu me conectar o meu coração no coração de Deus, eu vou sentir a paz, o que eu procuro, que é o que todo ser humano quer. Porque Saul perdeu a paz, ele ficou tão perturbado que ele não dormia. Davi tinha que tocar para ele dormir. Olha para você ver tamanha perturbação que ele ficou. Tinha tudo. Era um rei de Israel. Era rico, tinha empregados, morava em palácio. Então, gente, não é o que a gente conquista externo que vai trazer o que a gente precisa. As conquistas que a gente tem são alegrias momentâneas.
São alegrias passageiras. A verdadeira alegria da alma, quando você se conecta, quando você sabe quem você é, quando você sabe que você não é aquilo que as pessoas falaram que você é, que você não é essa pessoa medrosa, essa pessoa carente, essa pessoa que tem medo de se expor, essa pessoa que tem medo de se posicionar, que deixa as pessoas fazerem o que quer com você e você não consegue reagir. Não é essa pessoa que Deus te fez. Deus não te fez para isso. Deus, ele te fez para mais. Ele te fez para ser imagem e semelhança dele aqui na terra. Ele te fez para ter governo sobre os seus sentimentos. Você controla a sua mente. Você controla os seus sentimentos. Você fala para... Quando às vezes eu levanto, como eu tô falando para você, não é que eu levanto motivada a todo momento. Eu não levanto todo momento feliz. Ai, opa, tem live. Tem dia que eu falo, ai, eu tô cansada, eu não vou levantar não vou falar não. Aí na hora, o Espírito Santo fala para mim, tem pessoas que estão precisando ouvir o que você tem para falar. E na hora eu falo, amém, Senhor, eu vou levantar. Não é os meus sentimentos, não é a minha condição, não é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou vivendo que manda quem eu sou. Quem manda em mim é o Espírito Santo e eu obedeço somente a voz dele. Eu não obedeço a mim mesma, eu vou contra mim mesmo. Eu vou contra os meus sentimentos, eu vou contra as minhas vontades. Eu não vivo de sentimento. Eu posso ter momentos tristes, mas eu não vivo triste, porque ele me deu uma vida. E se eu morrer e deixar a tristeza, a angústia, a depressão, se eu deixasse a depressão, a tristeza por eu ter perdido meu marido, a tomar conta de mim, eu não ia ajudar o meu filho do coração e eu não ia estar aqui ajudando vocês. E aí, quando eu morresse e eu chegasse nele, ele ia falar assim, o que você fez da sua vida? Ah, Jesus, eu não consegui porque eu passei muita tristeza com a morte do meu marido. O Senhor viu, ele falou, eu te dei uma vida. E a vida para mim é a coisa mais preciosa. Eu sei que você estava com dor, eu estava ali com você, eu te fortaleci, eu acalmei o seu coração. Você chorou, você poderia ter chorado, você pode chorar. Você pode ter momentos que às vezes você fica triste, mas você não pode viver triste. Você não pode deixar que a angústia, que o desespero, com aquilo que as pessoas fizeram com você, te derrebaixe. Se de repente alguém te traiu, se você foi traída, se você está vivendo um casamento triste, que você tá acontecendo várias coisas com você, você tem que chegar até os pés de Jesus e parar de ficar culpando o outro e também entender por que eu me coloquei nessa posição. Qual que é o vazio, qual que é o bloqueio emocional que eu tenho que não deixa me posicionar? Por que eu tenho medo de perder essa pessoa que está me fazendo tão mal? Eu não estou aqui falando que você tem que se separar. Pelo contrário, eu ajudo mulheres que estão casadas, que estão com um casamento ruim, eu ajudo ela a reconstruir o casamento dela, porque pode. É difícil, é luta, mas tem vitória. Mas eu sei que tem casos extremos, que às vezes de violências, que a mulher ela não pode aceitar. De humilhações que a mulher ela não pode aceitar. Ela tem que se posicionar. Só que eu só consigo me posicionar, eu só consigo me levantar quando eu entendo quem eu sou. Quando eu escuto a voz de Deus. E para eu escutar a voz de Deus, para eu saber quem eu sou, eu tenho que me conectar com quem? Com Deus. E eu tenho que buscar o quê? Eu tenho que começar o quê? Buscar um autoconhecimento de mim mesmo. Eu tenho que buscar ajuda. Eu tenho que buscar mentoria. Eu tenho que buscar pessoas. E não é todas as mentorias. A gente tá cheio de psicólogo no mundo. Eu não tenho nada contra psicólogo. Eu tenho vários amigos psicólogos. Eu acho super importante. Mas tem muito psicólogo que eu conheço perdida. Ela tá mais perdida do que a cliente. De repente ela foi fazer psicologia até para tentar se entender. Então você tem que tomar também cuidado com qual profissional que você fala da sua vida. Que você entrega a sua vida. Porque ela tem que ser desbloqueada. Ela tem que ter contato com Deus. Porque senão ela não tem outro mérito, não tem outro jeito. A felicidade real desse mundo... Eu falo isso pra vocês, não tem felicidade se você não se encontrar onde estiver conectado com Deus. Não tem felicidade. Se você não quiser essas duas coisas, se você não se conectar com você e você não se conectar com Deus, você não vai ser feliz. Você pode conquistar o que você quiser, você pode ser bem-sucedida, pode tudo isso acontecer. Mas você sabe, melhor do que eu, que isso não vai trazer a paz e o que você quer. Quando você se sentir amada por Deus, quando você se sentir que você é valiosa, que Deus ele tem amor por você... que ele te valoriza, Deus ele valoriza nós mulheres, a gente não precisa se menosprezar, a gente não precisa ficar se arrastando para homem, eu tô falando isso para solteiras, tá?
Mulher que é solteira, que tá separada, que é solteira, que é viúva, que tá com alguém que precisa ficar se humilhando pro cara ficar com você, que aceita ser ficante de um homem, que aceita ser contatinho de um homem, que se posiciona. Gente, se você se coloca nessa posição, você quer o quê? Se você se coloca nessa posição, você quer ser valorizada por quem? Se você mesmo não se valoriza. Eu já falei, tudo começa dentro da gente. Se eu quero que as pessoas externas me valorizem, eu preciso me valorizar. Eu preciso ter valor, eu preciso ter valores inegociáveis. Eu não posso me trocar os meus valores. Um dos motivos que eu saí do meu trabalho é porque eu não concordava com os valores do meu chefe. E eu falei, eu não vou fazer parte disso. Eu preciso de dinheiro? Preciso. Eu preciso pagar a conta? Preciso, mas eu não vou me vender. Eu não vou vender o que eu carrego dentro de mim. Eu não vou vender a minha vida com Deus, a minha consciência, por conta de dinheiro na conta todo mês. Embora preciso. Mas eu tenho energia, eu tenho Espírito Santo, eu tenho força para me conquistar. E eu vou conquistar, porque eu não estou sozinha nessa. Então, quando a gente entende quem é a gente não aceita menos. A gente não se vende por um prato de lentilha, porque a gente sabe o que a gente carrega dentro da gente. O que eu carrego dentro de mim, o que eu descobri sobre mim é muito precioso, não tem preço. Em primeiro lugar, não tem preço. O que eu cobro para uma mentoria, na verdade, se eu fosse falar é o meu valor, não é o meu valor. Eu não teria valor, em primeiro lugar. O que eu cobro é porque tudo que eu carrego dentro de mim, e a aliança que eu fiz, eu não faço aliança com dinheiro. Eu não estou preocupada com um monte de dinheiro. Eu estou preocupada em mudar a sua vida e ver resultado. Eu quero mentorar alguém, eu quero ajudar as pessoas, mas eu quero gastar minha energia com essa pessoa que também está junto comigo e quer resposta. E quer mudança e vai mudar. Porque mudar não é isso. Mudar, ter resposta, não é só simplesmente virar o ano com roupa branca e fazer listinha. Isso não funciona, gente. Ah, Nádia, não funciona a mentalização? Funciona, eu acredito na mentalização. Eu acredito quando você escreve, quando você até faz aquele quadro de sonhos e você visualiza. Mas não é só visualizar, queridas e queridos. É ir pra ação. Porque se eu ficar o ano inteiro só visualizando e sem fazer o que eu tenho que fazer, se eu não tirar da mão dos outros aquilo que eu dei, que é a minha vida, se eu não me posicionar na vida, se eu não me valorizar, se eu não entender quem eu sou, se eu não correr atrás, se eu não fizer acontecer, eu posso ficar visualizando, não vai acontecer. Até porque essa coisa de visualização é fé. Fé é o quê? É certeza daquilo que eu não vejo, é convicção de fatos que ainda não existe, mas eu creio que vai existir. Simplesmente você está agindo na fé. Mas a Bíblia também fala que fé sem obras ela é morta. Ou seja, visualização sem ação não funciona. Listinha sem ação não funciona. Usar roupa branca não funciona. É igual na nossa casa, né? Várias pessoas falam de plantas. Eu acho muito maravilhoso planta. Eu amo planta. Eu acredito muito das coisas, da natureza. Só que não adianta trazer um monte de plantas ali que é considerado pelos especialistas, plantas que trocam energia, que deixam a casa com energia. Se eu carrego dentro de mim mágoa, rancor, treta, um monte de coisa que tá dentro de mim, qual que é o perfume que eu tô exalando na minha casa? Qual que é a energia que tá exalando sobre um coração que tá cheio de ódio, rancor, de raiva, que não ressignificou ainda? A tua energia que vai sobressair sobre a sua casa, não é a energia da planta. Pelo contrário, você vai até matar a planta, de tanta energia negativa. Você não vê que tem casos da pessoa colocar a planta e a planta morrer? É a energia da pessoa. Porque seria muito fácil, gente, se a gente não precisasse tretar com a gente, porque a primeira pessoa que você tem que tretar é com você. Às vezes é fácil você tretar com outras pessoas, mas com Deus, com as pessoas a gente treta, mas com Deus não. Com as pessoas é fácil a gente brigar, mas com a gente não. Ah, não. Eu não vou falar da minha história, não. Eu não vou perdoar aquela pessoa que fez aquilo pra mim na infância, não. Eu não vou perdoar minha mãe, não vou perdoar meu pai, não vou perdoar meu irmão, não. Eles fizeram muito mal pra mim. Então tá tudo bem. Você pode continuar com essa mágoa, com esse rancor, com esse ódio. Você pode ficar com o coração amargurado. Jesus, ele nunca vai entrar no seu coração. Tá? Então eu só quero clarear isso pra você. Ele não vai fazer morada dentro de você. Você não vai prosperar. Você não vai comer o melhor dessa terra. Você não vai adquirir a verdadeira felicidade que você quer, porque não tá em ninguém.
Você pode conquistar o homem mais bonito, mais lindo, mais maravilhoso. Você não vê que tem pessoas que têm um casamento maravilhoso, mas sempre ela tá reclamando? Ela tem tudo, mas ela sempre tá mal? Ela tem tudo, mas sempre ela tá reclamando? Por quê? Porque nada do que ela conquistar vai conseguir trazer aquilo que tá dentro dela. Daquilo que ela precisa, que é o quê? Se sentir amada. E quando eu falo se sentir amada, em primeiro lugar, por Deus. Ressignificar as dores. Porque quando eu me sinto amada, quando eu me sinto querida, quando eu sei quem eu sou, quando eu entendo o que é vida para Deus, que Ele me fez, Ele me deu tantas coisas e tá dentro de mim, só que eu tenho que tirar esses tralhas de dentro de mim. Por isso que eu não, né? Deus escolheu eu falar de tralha, de ressignificar, exatamente nesse Instagram, onde eu falava no início só sobre casa, sobre decoração, sobre organização. Por quê? Porque tem a ver casa externa, casa interna. E nós mulheres, nós temos um poder ainda, nós temos o poder de edificar a nossa casa. Ou seja, Deus fala, a mulher sábia, ela edifica, ou seja, ela consegue, com a energia dela, controlar todo mundo em casa. Pode estar todo mundo passando por problema, só que quando ela tá bem, ela, filho, vai dar certo, vamos fazer isso. Amor, calma, você perdeu o trabalho, vai dar tudo certo. Ela consegue acalmar os nervos de todo mundo. A mulher tem esse poder. O homem não tem esse poder, a mulher tem. Agora, se a mulher tiver varrida, ela desestabiliza a casa inteira. Ela bota um terror na casa dela. Por isso, da importância da gente ter um coração segundo o de Deus. A gente colocar o nosso coração e a gente se policiar, a gente falar com Deus, Deus me ensina a ser uma pessoa melhor. A gente não chega só na presença de Deus para pedir, eu quero isso, quero aquilo outro. Deus, eu quero ter mais contato com o Senhor. Eu quero sentir a tua presença, eu quero me sentir amada. Eu quero que o Senhor me ajude a perdoar. Eu quero liberar o perdão para os outros e para mim mesma. Eu quero começar a usufruir tudo que o Senhor tem me dado. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas tenham prazer de estar com ela. Será que as pessoas têm prazer de estar com você? Será que seus filhos têm prazer de estar na sua casa? O seu marido tem prazer? Porque às vezes você só fala dele, mas você não vê, às vezes, a pessoa insuportável que às vezes você é. Às vezes o problema não é só as pessoas, é você. Você tem que entender isso. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque a gente tá no início do ano. A gente criou muitas expectativas, a gente cria, e tá certo a gente querer. A gente ter pensamentos positivos sobre coisas, né? Só que eu acho que a coisa mais importante da nossa vida, que precisa acontecer antes das outras bênçãos acontecerem, é a gente se conectar com a gente mesma, a gente ter paz em Deus, a gente ter tranquilidade em Deus, a gente falar, Deus, olha, eu tô com um baita problema. Eu já fiz tudo para resolver, eu não tenho como resolver, mas eu quero a tua paz sobre esse problema. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida, eu quero que o Senhor... E Deus, ele é tão maravilhoso que quando você deposita as suas ansiedades nele, você vê que qual que é a doença do século? Depressão e ansiedade. Por quê? A depressão está muito ligada no passado. A pessoa às vezes não consegue soltar as coisas que aconteceram no passado. Ou às vezes elas vivem da tristeza, de coisas ruins, ou elas vivem também de coisas que aconteceram boas no passado e que hoje, atualmente, você não está vivendo isso, então você ainda está presa no passado. Você quer, às vezes, e a cada dia o ser humano ele tá mais desconectado com ele mesmo, porque é normal a gente mudar de fase. É normal, às vezes, coisas que há 3, 4 anos fazia sentido para mim e hoje não faz mais sentido. É natural a gente ir evoluindo, conforme a gente vai evoluindo, a gente não perde mais tempo com pessoas rasas. Eu não tenho, sinceramente, gente, paciência com pessoas. Eu tenho, assim, eu nem tô pedindo paciência, porque senão Deus vai me mandar treta pra mim. Eu não quero mais treta, não. Já basta as minhas, Jesus. Já basta as minhas tretas. Mas, assim, às vezes é complicado falar com certas pessoas que é tão rasa. Tão rasa. Você tá explicando, e a pessoa não entende. E aquilo que eu falei, ela vai entender de acordo com a frequência dela, não de acordo com o que você quer explicar. Que aí entra aquele ditado da pérola aos poucos. E você sabe que eu não acredito em nenhuma... Todas as mudanças externas que a gente tem, tudo que a gente aprende, os cursos que a gente faz, é maravilhoso. Eu acho que a gente deve buscar, sim, ser um eterno aluno até a nossa morte, aprendendo, buscando pessoas que sabem mais do que a gente. Só que se eu não estiver conectada comigo, se eu não estiver destralhada, se eu não tiver ressignificado as minhas dores emocionais, eu não vou avançar muito.
Você vai continuar fazendo curso, você vai ter oportunidades na vida, mas você não vai avançar muito. Porque pensa bem, vamos dizer que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que está fazendo curso, está com uma mentora, está fazendo vários cursos. Só que você tem um bloqueio de autoimagem. Você acha que você não é capaz disso, você sempre está se comparando, você não se ama, você ainda tem vários problemas internos aí, emocionais, que você não resolveu na sua infância. E você tem medo de se expor, porque você tem medo até mesmo das invejas, né? Porque quando você começa a crescer um pouquinho, é normal. As pessoas vão ter inveja de você. As pessoas têm inveja da minha energia, só pra vocês terem uma noção, gente. Porque as pessoas não entendem, tipo assim, como ela perdeu o marido. Ela ainda não tem muitas coisas, assim, financeiras para mostrar, e ela tem tanto brilho, ela tem tanta alegria. Então as pessoas se invejam disso, da sua energia, que é lá em cima. Minha energia é lá em cima, gente. Eu lembro que meu marido, na época que ele estava vivo, ele falava: eu tenho muita energia, eu sei, eu tenho muita energia. Eu tenho que até tentar tirar o pé do freio, porque eu tenho muita energia. Então, só que a inveja ela é emocional. E às vezes, pessoas que andam na sua casa, parentes seus, têm inveja de quem você é, do brilho que você tem, porque você se cuida, porque você se valoriza, e ela não consegue fazer isso. Então a inveja sempre vai acontecer. Então, quando eu tenho esse tanto de tralha dentro de mim, por mais inteligente que eu sou, por mais que eu sei que eu tenho condições de subir, eu não vou subir. Por isso que eu acho que na minha mentoria e atualmente que eu quero fazer, porque eu vou começar, quem é do Guarujá aqui, eu vou começar a fazer palestras e fazer atendimento presencial. Eu quero ajudar você a se desbloquear de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora. Porque quando você se desbloquear, quando você entender quem você é, que de repente você estava sendo uma pessoa que não era você, que você estava vivendo uma vida que não era sua, que o que você está fazendo, por mais legal que seja, não tem sentido mais você fazer, não te traz brilho no olho, não te traz alegria, que você sempre viveu uma vida querendo agradar todo mundo e agora você vai desagradar e tá tudo bem, não é a sua intenção, mas se a pessoa quiser virar cara porque você não vai deixar fazer mais tudo que a pessoa quer, tá tudo bem, mas você vai ser feliz. Eu tava conversando com uma amiga minha e eu falei pra ela: a gente na vida, a gente paga um preço. Todo mundo paga um preço. Você tem um preço de ser bloqueada e de viver pros outros, de viver uma vida que não é sua, de ser quem você não... Você tem um preço que você paga e você também tem um preço a pagar quando você se liberta. Só que eu, Nádia, eu prefiro pagar o preço da liberdade, de ser liberta, de ser quem eu sou, de não me preocupar se tô agradando um A, B, C e D, de não me preocupar se a pessoa tá sorrindo pra mim ou se a pessoa me bloqueia no outro dia. Eu não tô preocupada em perder amigos ou perder coisas porque eu não concordo em mentir ou tirar vantagem sobre pessoas. Eu não me importo, mas eu sou livre, eu tenho consciência tranquila. Então é essa palavra pra você. Não vive de engano. Você tá tendo a oportunidade de você não viver de engano. Você está tendo a oportunidade de ter a vida que Deus criou para você. Só que você precisa aceitar. Tem um preço a pagar. E cabe você decidir que preço você quer pagar. Gente, eu não vou me estender mais, porque vocês sabem que eu falo pra caramba. Se deixar, eu fico o dia inteiro aqui. Mas o recado foi dado. Tá bom? Então, a gente vai fazer a oração agora, pra gente poder fazer as nossas coisas aqui na nossa casa. Se fez sentido pra você, se vocês quiserem perguntar mais sobre a minha mentoria, quiser mandar mensagem no direct, gente, fica à vontade. Se você quiser, gostaria muito que você compartilhasse essa live com outras pessoas. Às vezes você tem um grupo, você tem amigas. Ajuda as outras pessoas, gente. Ajuda o seu próximo. De repente, às vezes você fala assim: eu vou mandar, não sei se essa pessoa vai assistir. Mas de repente a palavra que eu falei aqui toca no coração dela. E essa pessoa se levante. Se levante da depressão, se levante das dores, das mágoas. Ela se levante para a vida. Faça a sua parte. Aprenda a amar o próximo, aprenda aquilo que você quer, que você está tendo a oportunidade de ter, aprenda a compartilhar com as pessoas, tá bom? Vou fazer uma oração agora.
Eu amo tanto essa música, gente. Alívio. Essa música pra mim, ó. Olha que linda essa música, ó. Só um pouquinho pra você ouvir. Escuta essa música, ó. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calma. Nosso combustível sempre vai ser Jesus. É Ele que ajuda a gente a passar pelas lutas. Ele ajuda a gente a olhar as coisas diferentes, a ter controle. O maior remédio que a gente pode ter para ter controle é Jesus, é ter a presença dele na nossa vida. É buscar Ele, é falar com Ele, é orar, é agradecer, é buscar a presença dele, é falar palavras lindas para Ele, é falar que precisa dele dentro de você. Feche os olhos agora. Você que está com uma dor no coração, escuta essa música. Faz essa música a sua oração. Tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me emociona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tudo que a gente quer, a gente encontra nele. Você pode ter tudo, você pode conquistar tudo e você pode querer conquistar. Tá tão complicado, mas tudo que você quer tá nele. A paz, o amor, tudo. Procura falar muito com Deus. É isso que eu falo pra vocês. Tem dia que tá difícil. Tem dia que a gente às vezes quer parar. Mas a gente precisa confiar naquele que escreveu os nossos dias. Aquele que dá força pra gente mesmo quando a gente não tem mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso é aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra alcançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo que eu sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca se desiste de mim. Pra onde eu irei se tudo que eu preciso só encontro em ti? Esse nosso alívio, meu Deus. Essa oração agora, gente. Você tá com o copo com água. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em primeiro lugar eu quero te agradecer por mais um dia de vida, porque nós estamos vivos. Nós te agradecemos pela nossa vida, porque existem muitas pessoas no hospital que estão entubadas, meu Deus. Pessoas que só querem mais uma chance. Só querem mais chance para poder fazer tudo aquilo que não fizeram. Porque lá naquela cama de hospital, naquele momento, ela entendeu que a vida é preciosa. Ela entendeu que nada do que a gente tanto lutou, que a gente tanto brigou, tem valor a não ser a vida. Então, Espírito Santo, eu oro por aquelas pessoas que estão no hospital, dá mais uma chance a elas. Dá mais uma chance para essa pessoa que está entubada, que está numa cama. Meu Deus, visita essa pessoa que está nessa live agora. Eu não sei qual que é a dor dela. Se é uma dor, ela está passando por problemas no casamento, se ela está com problemas financeiros, se ela está com problemas de doença, se ela está com depressão, se ela está com problema com o filho, com a mãe. Eu não sei qual que é a dor, o que está colocando essa pessoa para baixo, o que está fazendo essa pessoa parar. Meu Deus, visita essa pessoa agora e leva a tua paz, Senhor.
Leva o refrigério para a alma dessa pessoa. Porque quando a pessoa ela perde a paz, quando ela perde a tranquilidade na alma, quando ela fica angustiada, nada para ela, ela não consegue mais fazer nada, ela não dorme. Quando ela está acordada, ela está angustiada, ela não tem mais prazer para nada. Assim como Saul só dormia, só conseguia sentir alívio quando Davi tocava a harpa. Oh, Espírito Santo, eu fico imaginando como deve ser terrível viver com essa angústia na alma, que esse vazio na alma, que essa tristeza na alma, que o dinheiro não cobre, que os bens materiais não cobrem, que a posição não cobre. Espírito Santo, alcança essa pessoa agora e leva vida, levanta essa pessoa do chão, tira essa pessoa do abismo, faça ela sentir fortalecida agora, estenda as tuas mãos a ela agora, Jesus. Dá uma chance para essa pessoa levantar. Leva a paz, Espírito Santo. Leva a tranquilidade. Meu Deus, consagra essa água com o teu poder. Quando essa pessoa tomar dessa água, que ela venha ser curada, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja fisicamente. Se ela está com uma doença, se ela está fazendo tratamento e os médicos já desenganaram. O Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor é o Deus que faz o paralítico andar, o surdo ouvir, o cego ver. Não existe nada que a tua presença, que o teu poder não possa fazer. O Senhor é quem abre portas, é o Senhor que fecha portas, é o Senhor que traz pessoas para a nossa vida, é o Senhor que tira pessoas da nossa vida. Então, Espírito Santo, eu peço por essa pessoa, eu oro por a vida dela, que seja aberta as portas financeiras, essa pessoa que está desesperada, ela está com dívida, ela está passando necessidade em casa. Meu Deus, abre portas, faz um milagre acontecer, Jesus. Ajuda essa pessoa a se levantar. Ajuda essa pessoa a se erguer e a agir, a tomar a vida dela de volta. Não deixa que essa dor, que esse problema te destrua, porque esse problema, essa dor não veio para te destruir. Aprenda, se levante, se fortaleça. Busque em Deus, segure Ele como se fosse a última, fosse só se estivesse se afogando e você encontrasse uma corda. Essa corda é Jesus, agarre nessa corda. Dependa dessa corda, porque Ele não te decepciona, Ele não te deixa sozinho. Você pode achar que Ele não está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo. Você só precisa agir para que Ele reaja. Meu Deus, consagra essa água, abençoa o dia dessa pessoa, visita essa pessoa que ainda vai assistir essa live. Enfim, meu Deus, eu agradeço pela minha vida, pela vida deles, pela minha família, por tudo que o Senhor tem me dado e vai me dar. E que eu tenho certeza que tudo que vem para minhas mãos vai ser para a tua glória, para o teu louvor e para abençoar a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus, gente, beijo no coração. Até amanhã. Hoje é 10h11. Fiquei mais de 1 hora aqui, gente. Se deixar eu fico o dia inteiro, porque é uma coisa que vai fluindo, vai indo. O rio vai soltando e eu não posso pedir das águas do rio, né? O rio é aquilo que vem de cima para baixo, né? Vem de Deus, passa por mim e eu solto para vocês. Então eu não posso falar, chega de água. Se deixar, tem rio aí, vai bater à noite. Se deixar, eu falo de vários assuntos aqui. Entendeu? Então, gente, eu espero que tenha feito sentido para a vida de vocês. Vocês são muito amados, eu amo a vida de vocês e pode ter certeza que se você se voltar para Deus, Ele vai se voltar para você. E Ele é o maior tesouro que você pode querer conquistar. É a presença de Deus. Se você conquistar esse tesouro, você conquistou todo o tesouro. Porque um dia tudo acaba. Mas o que você aprende, as suas experiências com Deus e a presença de Deus, isso ninguém tira de você. Isso ninguém tira. Porque você consegue viver com Jesus aqui, nessa terra, e quando você morrer, você vai estar com Ele lá na glória. Então, você vai estar sempre no lucro, você vai estar sempre bem. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Forte abraço e até amanhã. E eu aguardo, gente, comentário de vocês. Eu não vejo ninguém comentando nada, ninguém falando se está fazendo sentido. Eu gostaria muito que vocês fossem um pouco recíproco comigo. Através dos comentários, através
sabe, fala, Nádia, tá me fazendo sentido, tá me ajudando, compartilhar com outras pessoas. É muito importante eu saber disso, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã. Ele não desiste de você, ó, essa música é pra você, ó. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, hein?